Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Podemos sentar um instante, irmãos e irmãs, nessa semana que podemos dar o título da misericórdia de Deus. Bonita leituras que vão falando desse amor infinito de Deus que vem ao nosso encontro, que nos chamou à vida e nos chama para realizar essa vida plenamente. Então nós vemos aqui nesta passagem do Evangelho, Jesus só fala uma palavra, não usa muitos argumentos. Este homem que está sentado no seu trabalho, um trabalho odiado pelos judeus, justamente porque ele era um cobrador de impostos do Império Romano, e já essa dominação romana, essa exploração romana, era vista como um castigo divino. Eles têm aquela mentalidade de castigo e recompensa, né? Se acontece uma coisa ruim, é castigo de Deus. Se vai bem, é bênção de Deus. Então, assim justificam tudo. E por isso, alguém que está doente é castigo de Deus. Eles estão dominados pelos romanos, é um castigo divino. E alguém que está a serviço dos romanos, claro, se coloca contra as esperanças, os sonhos e as necessidades deles. Odiado. Os fariseus o consideravam um pecador público, porque ele exercia a profissão publicamente. E claro que se aproveitava dessa função para tirar muito mais para si mesmos. E então conhecidos como desonestos e assim por diante. No entanto, estava lá sentado, certamente numa situação em que muitos de nós também, seguidamente, podemos, ou muitas vezes, ou algumas vezes, ou uma vez na vida, podemos nos encontrar em uma situação que não estamos mais confortáveis. Gostaríamos de uma mudança, precisaríamos de um empurrão, algum estímulo para deixar uma vida ir para outra, ou de qualquer maneira, é comum que aquilo que a gente apostou, todas as forças, todas as energias, todas as capacidades, nos deixam de mãos vazias, porque vamos ver que a vida não é isso, até porque a vida vai passando e deste mundo não se leva nada. Então tem, portanto, possíveis frustrações, e Jesus certamente viu um coração angustiado naquela profissão desonesta e chamou-o. Simplesmente Mateus, que é este que foi chamado, possivelmente, e que escreve o Evangelho para aquelas comunidades, ele disse, viu Mateus, um homem chamado Mateus, sentado no seu trabalho lá, e disse, segue-me. Que olhar profundo tem Jesus capaz de ver a necessidade do coração. É claro que nenhum de nós vai sair a louca por ali, abandonando o passado e tudo, né? Não é possível, né? Mas ali tinha um coração angustiado, Jesus o chamou e ele
logo, nenhuma palavra não gastou, simplesmente ele se levantou e seguiu Jesus, pôs em prática aquele convite que Jesus fazia. E claro que isso provocou a reação dos fariseus, que são os fiscais da religião. Eles, nas suas práticas, julgavam a todos por praticarem aquela lei nos mínimos detalhes. Eles se julgavam superiores aos outros. E até em Lucas coloca uma parábola do fariseu e do publicano. Exatamente, o fariseu lá na frente se elogiando diante de Deus. Ninguém suporta os orgulhosos, nem Deus. Ninguém suporta. Eu te agradeço porque não sou como aquele lá atrás. Eu pago dízimo, faço isso, jejuo, etc. O publicano julgava os outros, se considerava superior. E é claro que vendo isso, eles vão lá vendo que Jesus está na casa dele, e sendo publicano, pecador, impuro, o contato já tornava impuro aqueles que estavam ali. Eles perguntam para os discípulos: como é que o teu mestre come com pecadores e com cobradores de impostos e pecadores? Porque claro que aquelas pessoas que eram marginalizadas pela lei, por aquela religião, eles viam em Jesus um olhar de caridade, de acolhimento. Quem de nós não precisa de acolhida? Quantas doenças psíquicas vêm por falta de acolhida, por falta de amor? Onde é que estão as raízes das enfermidades, tantas? E tantas doenças que depois descambam em coisas físicas, em cânceres e outras coisas, mas estão todas ligadas ali no âmago da vida, que é nos sentirmos amados, sermos acolhidos. E esses pecadores foram para lá também. Eles viam nesse olhar de Jesus um olhar acolhedor, não um dedo que julga e que condena, a misericórdia, o amor, a bondade. Como que ele vai comer ali? E Jesus ouviu e disse, usa dois argumentos Jesus para eles. Um provérbio que existia naquela época, não são os sãos que precisam de médico, mas os enfermos, os doentes. E outro, ele cita este versículo que retrata e sintetiza o pensamento profético. O Antigo Testamento ele tem muitos profetas e uns até que se opõem aos outros. Temos contradições ali no Antigo Testamento e no Novo Testamento também, e que precisamos critérios para interpretar e ver o que um quer dizer e por que um é a favor, outro é contra. Mas uma linha que perpassa a profecia é essa da misericórdia de Deus e da crítica ao culto externo. As coisas a gente faz para aparecer. Faço para aparecer. E essa moda pega. Ostentar coisas externas. Comungar de maneira diferente dos outros para mostrar alguma coisa. E missas diferentes que o Papa proibiu, mas alguns querem para serem diferentes, para ostentarem para os outros, né? Então isso é uma doença do orgulho, do querer aparecer. Então a profecia vai. E aqui nós temos um homem que sofreu muito, Oséias. Sofreu muito porque, apaixonado por uma mulher, foi traído. E conquistou ela de novo, foi traído de novo, e foi traído de novo. Mas ele amava aquela mulher. E desta dor, da sua experiência familiar, nasce um homem sensível para as coisas de Deus. E ele viu naquele seu sofrimento por aquela mulher amada pecadora,
o sofrimento de Deus por nós, pecadores. E ele vai, então, neste capítulo 6, e tem esse texto clássico que é citado 2 vezes no Novo Testamento, né? Ele vai dizer, ele refletindo, então, sobre a bondade de Deus, a misericórdia, ele vai dizer, ali no fim, ele diz que os juízos de Deus, né? Quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais que holocaustos, mais que culto, mais que essas coisas externas, rituais. Ele quer um coração bom. Porque não adianta eu vir para a missa se depois lá em casa eu sou um mau pai e mau marido. Não adianta. A missa deve te fazer melhorar a tua vida como pai, como marido. Não é que ela seja inútil, mas é para isso que ela existe. Então, misericórdia eu quero, não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocausto. O que nos coloca aqui, dentro da lei do paralelismo hebraico na língua, uma equivalência entre amor e conhecimento, sacrifício e holocausto. Amor, conhecimento, sacrifício, holocausto. Pela lei dos paralelismos se equivalem. Amor é igual a conhecimento, sacrifícios, holocaustos, claro, são 2 sacrifícios. Amor e conhecimento, porque quem ama quer conhecer. Conhece. Quem ama Jesus, conhece Jesus, vai frequentar o Evangelho, vai aprender de memória uma frase, porque o amor pede conhecimento. E, aliás, a gente só aprende aquilo que ama. Isso já os antigos gregos já mostravam essa relação do conhecimento com o afeto. É como se o coração conhecesse. Se eu não gosto de uma professora quando eu sou criança, eu não vou aprender aquela matéria. Mas não é porque eu não tenho capacidade, inteligência, é porque afetivamente eu rejeito aquela pessoa. Então o conhecimento não entra. O amor igual a conhecimento. Quem ama a Deus vai procurar o conhecimento. Então que isto que Jesus faz hoje nos torne cheios de alegria, porque Ele chamou um pecador, porque Ele nos chama. Isso mostra que nós somos todos necessitados da misericórdia de Deus. E que não precisamos carregar pesos insuportáveis. Podemos colocar o fardo, como vamos ouvir na sexta-feira, o Sagrado Coração de Jesus. Não precisamos carregar esses fardos pesados que os fariseus querem colocar em cima dos outros, não. Coloquemos Jesus, Ele vai nos salvar, vai nos aliviar, vai nos ajudar, porque Ele nos ama. Não somos nós que nos salvamos, que resolvemos tudo. Vamos confiar mais em Deus, vamos amar um pouco mais a Ele e vamos sentir a sua ação na nossa vida. Vamos pedir isso nesse dia, que a igreja, aliás, esta passagem que deu origem ao lema do Papa Francisco, porque ele disse, escolhendo-o ou elevou. Então, escolheu um pecador e o salvou. Que nós possamos sentir também essa escolha